Fala, meu povo amado, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana de revisão iniciando e começamos com a mãe de todos os direitos, direito constitucional, como sempre. E eu vou deixar essa aula gravadinha aqui para você revisar comigo a primeira passada aí de direito de artigo 5º, tá? Porque nós já revisamos então o artigo 1º ao 4º da Constituição Federal e eu vou iniciar a revisão do artigo 5º. No próximo mês nós vamos fazer novamente a revisão do artigo 5º, porque o artigo 5º, moçada, eu sempre brinco, ele é uma faculdade de direito. Você começa a estudar direito constitucional, já de cara bate lá no paredão do artigo 5º, começa a nadar naqueles incisos e parece que não vai terminar mais. O artigo 5º não é só um artigo, né? Ele fala de muitos assuntos ali. Ali nós temos direito administrativo, direito trabalhista, direito penal, direito, direito econômico, né? Tem um montão de direito ali. E isso é muito importante para você. Ele é cobrado lá na matéria de direitos humanos, ele é lembrado em outros ramos do direito. Toda hora você vai enfrentar questões que têm como base o artigo 5º. E eu vou tratar aqui, né, do caput do artigo 5º, vou explicar para você o que é mutação constitucional e alguns direitos que estão lá encravados no artigo 5º. Na próxima revisão, nós vamos falar das garantias que estão lá no artigo 5º. E depois, nós vamos falar dos 4 parágrafos do artigo 5º. Então, nós vamos fazer 3 revisões só para falar do artigo 5º. Tá? Então, é muito importante que você leia mais de uma vez o artigo 5º. Se o teu concurso é da área policial, você precisa comer esse artigo, tá? Digerir esse artigo. Todos os incisos são importantes. Os 79 incisos são importantes. Os 4 parágrafos são importantes. E repito, se o seu concurso é para a área policial, é importantíssimo você dominar o artigo 5º, não só para acertar questões de direito constitucional, mas também para acertar questões de direitos humanos. Porque com certeza, se a tua área é policial, vai ter lá questões específicas de direitos humanos. Tá bom? Tá comigo? Espero que você já tenha lido, assistido todas as aulas. São várias aulas, hein? Foram vários encontros que nós já trabalhamos o artigo 5º. Se você está aqui acompanhando a nossa plataforma, assistindo as aulas, tenho certeza que você já passou pelo artigo 5º, ou deveria ter passado. E aí nós vamos iniciar a partir de agora a revisão desse grande artigo, tá? Vem comigo, vamos lá para a nossa semana de revisão do portal JusPolis, isso mesmo. Veja, nós já revisamos na semana anterior, do mês anterior, os princípios, né? Artigo 1º ao 4º, e agora então vamos revisar o artigo 5º. Como eu já disse para você, o artigo 5º, pessoal, ele não é só um artigo, ele é uma enciclopédia, então ele tem muitos assuntos ali, né? Uma biblioteca de livros. Se a biblioteca é de livros, né? É um coletivo de livros, mas enfim. E o artigo 5º, ele vai trazer para nós tanto os direitos, os chamados direitos, quanto as garantias, tá? Direitos e garantias tidos como fundamentais, ok? A partir do artigo 5º, inicia-se os direitos e garantias fundamentais. Veja que ali não estão todos, não se encerra ali o rol de direitos e garantias fundamentais, mas é a partir dali que você vai ter a previsão dos direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque até então você estudou o quê? Os princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º, né? O 5º para frente começa o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Beleza, ok, Franco? Então, onde estão os direitos e garantias fundamentais? A partir do artigo 5º. Eles vão se estender em toda a Constituição Federal. Aí você vai perceber que tem lá artigo 6º, 7º, 12, 14 e vai, né? Artigos 150, né? Artigos, artigo 225, enfim, né? O famoso artigo da família, né? O artigo 229, e tem um montão de artigo que trata de direitos e garantias fundamentais espalhados pela Constituição Federal. Então, isso responde, mais uma vez,
aquela perguntinha que sempre vem, né? Os direitos e garantias fundamentais estão expressamente e taxativamente previstos no artigo 5º. Pá! A questão está errada. Por quê? Porque não estão taxativamente previstos ali. O rol é um rol aberto e não taxativo, tá? Então, este rol chama-se rol aberto. É isso que você vai ter, inclusive, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, né, da Constituição Federal. Artigo 5º e o seu parágrafo 2º vai tratar exatamente disso, que o rol dos direitos e garantias fundamentais é aberto, é exemplificativo. Ok? Joia! E para quem vai ter, né, poder exercer no Brasil os tais direitos e garantias fundamentais? Se você segue a Constituição Federal, o que está previsto na Constituição Federal é uma coisa. Se você seguir aquilo que o STF determina, é outra coisa. E aí é importante você conhecer um pouquinho mais da matéria de direito constitucional. Aqui, nós vamos fazer revisões também dessa parte mais introdutória. Nós temos que lembrar da chamada mutação constitucional. Ora, o que seria essa tal mutação constitucional? A mutação constitucional é uma nova interpretação. Uma nova interpretação sem alteração de texto. Sem alteração de texto. Veja que o STF não pode alterar o texto da Constituição. O STF não é o Congresso. E o poder constituinte derivado reformador foi entregue ao Congresso Nacional e não ao Supremo. Ao Supremo foi dado o poder de mutação, de nova interpretação, de dizer o direito, ou seja, de falar o que está valendo ou não valendo do texto constitucional. É o STF que é a nossa Corte Suprema, a Corte Constitucional. Então, é dado a ele o que nós chamamos de poder constituinte difuso, o chamado poder constituinte difuso, tá? Poder constituinte difuso. Já estou introduzindo aqui o assunto de poder constituinte. Poder constituinte difuso é entregue ao STF e somente a ele, tá? É o STF que tem esse poder constituinte difuso, onde ele faz uma nova interpretação sem alterar o texto. Quando eu quero alterar o texto da Constituição, aí eu preciso de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, ou através da proposição feita pelo presidente da República, ou através de 1/3 do Congresso, ou seja, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, e aí sim, essa PEC é proposta, passa por todo o crivo legislativo e ao final ela é promulgada pela mesa da Câmara e a mesa do Senado. Temos uma nova alteração de texto na Constituição Federal. Esse é a alteração textual, através do poder constituinte derivado reformador, tá? Beleza, por que é importante saber disso? Porque quando você lê o artigo 5º, pega o teu artigo 5º agora, pega lá a tua Constituição, pega aí e vá ler o que diz o artigo 5º no seu caput. Caput é cabeça, tá? Que o Franco toda hora fala em caput. Caput é cabeça, a cabeça do artigo. Veja que o artigo 5º tem uma cabeça, é o caput, tem 79 incisos. O inciso, pessoal, ele é qualificado pelo número romano. 1, 2, 3, 4, 79. Né? Tem 79, é uma Bíblia, né? É gigante o artigo 5º. E não bastasse isso, tem mais 4 parágrafos, né? Ao final desses 79 incisos, ainda tem mais 4 parágrafos. Cara, quando você começa a estudar o artigo 5º, parece uma atoleira, é o Pantanal. Mas é fundamental que você tenha paciência, calma e leia e entenda cada um desses incisos e principalmente os 4 parágrafos, que é mais importante de tudo. Tá bom? Joia? Aí quando você vai ler o caput do artigo 5º, você vai perceber que lá está escrito uma palavra chamada residentes. Essa palavra residentes,
O STF entendeu que ela limita a aplicação dos direitos e garantias fundamentais no Brasil a estrangeiros que residem no Brasil. E isso não pode permanecer. Ora, um estrangeiro que vem passar o carnaval, vem passear, vem para a praia, sei lá, vem conhecer o Brasil aqui em Foz do Iguaçu, vem a passeio, 1 semana, 3 dias, ele não vem para morar, ele não tem residência, ele não paga conta de luz aqui no Brasil. Ora, esse estrangeiro então não tem direito à vida? Ele não tem direito à sua propriedade? Ele não tem direito à sua integridade física e moral, que são direitos fundamentais? Só porque não tem uma conta de luz aqui no Brasil? Não faz sentido. Então aquela palavra, infelizmente, ela foi mal colocada lá em 88, e o STF então, fazendo uso do seu poder constituinte difuso, ele vai lá e diz assim, ó, essa palavra, residentes, ela não mais pode ser interpretada. Ela até está escrita lá, mas você precisa passar uma tarja preta ali, como se ela não estivesse ali. Se você retirar do texto aquela palavra, tu vai perceber então que o Brasil ele vai aplicar os direitos e garantias fundamentais a todos os brasileiros, quer natos ou naturalizados, e a todos os estrangeiros, independentemente se eles moram ou não moram aqui, ok? Claro que tem alguns direitos fundamentais que são não extensíveis aos estrangeiros. Lá no artigo 14 você vai ver isso, né? Direitos políticos, por exemplo, não são extensíveis aos estrangeiros, em regra, né? Então, direitos políticos é um direito fundamental, ok? Direitos políticos é direito fundamental. Só que nem todos, não é como todos os demais, né? Direitos políticos são entregues apenas a brasileiros e não, em regra, a estrangeiros, tá? Eu vou fazer esse esqueminha aqui para ti nessa aula de hoje, para ficar bem mais tranquilo essa visão geral dos direitos e garantias fundamentais, tá? Mas eu quero encerrar primeiro a questão envolvendo o caput do artigo 5º, né? Vamos lá. Então, direitos e garantias fundamentais. A Constituição diz que é extensível a todos os brasileiros, né? Quer natos ou naturalizados, ok? E aos estrangeiros residentes no Brasil, né? Aí diz o STF que essa palavra residentes não pode ser mais proferida ante a mutação constitucional feita pela Corte Constitucional. Então, como fica, Franco? Fica assim, ó. Nós vamos entregar direitos e garantias fundamentais a todos, quer brasileiros, quer estrangeiros, né? Que residam, ou seja, que tem casa ou sede aqui no Brasil, ou sem, tá? Claro, repito, que nem todos os direitos são entregues aos estrangeiros. Alguns são para apenas brasileiros. Joia? Tranquilinho? Muito bem, então a primeira parte da nossa revisão é falar um pouco mais dessa tal mutação constitucional, até um avanço que eu quero fazer com você, né? Se porventura cai a parte introdutória, mais doutrinária do direito constitucional, tu tem que lembrar que existe, né, o poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Aí tem as várias espécies do derivado, né? Derivado reformador, derivado decorrente, derivado revisor, tá? Aí nós temos os outros, poder constituinte difuso, poder constituinte supranacional, e assim vai, né? Belezinha? Vamos lá então, moçada, ó. Revisei essa parte do caput do artigo 5º e vamos então agora para a estrutura geral, né, do nosso direitos e garantias fundamentais. Vamos lá. Quando você estuda o título, ó, título 2 da Constituição Federal, o título 2 da Constituição Federal, ele é chamado de Direitos e Garantias Fundamentais. Eu gosto de fazer essa análise geográfica para você ter uma noção, até para saber entender o teu edital,
Muitas vezes cai no edital só o artigo 5º, tá? E você não precisa saber tudo do título 2. Aí nós temos aqui, no título 2, 5 capítulos. Isso mesmo, 5 capítulos. Vamos lá. Eu tenho lá o capítulo 1, que representa o artigo 5º. Veja que o capítulo 1 só tem um artigo, que é o artigo 5º. O capítulo 2, que vai trazer do artigo 6º até o artigo 11. O capítulo 3, que vai ser do artigo 12/13. O capítulo 4, que é do artigo 14 ao 16. E o capítulo 5, que só tem um artigo também, que é o 17, que é o artigo que fala dos partidos políticos. Então, veja que interessante, ó. Você tem aqui 5 capítulos e todos eles tratam de direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Todos eles tratam de direitos e garantias fundamentais. Sabe por que eu estou falando para você? Porque muitas vezes eu recebo no Instagram assim, ó, professor, no meu edital está escrito assim, direitos e garantias fundamentais. Eu tenho que ler só o artigo 5º? Veja, se no teu edital está escrito direitos e garantias fundamentais, é o título 2 inteiro. Direitos e garantias fundamentais é o título 2 completo. Ora, se é o título 2 completo, então você vai estudar o artigo 5º até o 17. Simples assim. Mas, professor, está lá escrito direitos e garantias fundamentais. Não é só o artigo 5º? Não. Direitos e garantias fundamentais é o título. Entendeu? O artigo 5º vai representar um capítulo desse título, que é o que nós chamamos de direitos e deveres individuais e coletivos, né? Direitos e deveres individuais e coletivos. Que, repito, é apenas um capítulo dos 5. Tá feio isso aqui, né? Está lá no capítulo 2, no título 2. O que nós temos, então, no capítulo 2? Nós temos chamados direitos sociais. E lá você vai perceber que dentro dos direitos sociais, nós temos os direitos sociais do artigo 6º, os direitos sociais individuais do artigo 7º e os direitos sociais coletivos do artigo 8º, 9º, 10 e 11. E aí, cara, eu já respondo mais uma pergunta para você, que também vem lá no Instagram. Fala assim, professor, fiz uma questão aqui que diz que direitos sociais é direito fundamental. Mas direitos sociais está no artigo 6º. Os direitos fundamentais estão no artigo 5º. Cara, os direitos sociais que estão a partir do artigo 6º também são direitos fundamentais, nene. Eles estão debaixo do mesmo guarda-chuva do título 2, é o capítulo 2 do título 2, que é direito e garantia fundamental. Entende? Então, sim, direitos sociais são direitos fundamentais. Ponto. Tá? E o artigo 12. O artigo 12 vai trazer para nós a nacionalidade. Nacionalidade. E nacionalidade é direito fundamental? Não precisa nem perguntar isso. Está lá debaixo do título 2. Se está debaixo do título 2, é muito direito fundamental, mas é muito, não é pouco não. E nós temos ainda os tais direitos políticos, né? Direitos políticos, juntamente com os partidos políticos, né? Fechando, então, o rol lá dos capítulos que estão dentro do título 2, né? Do título 2, beleza? Tranquilo? Então, assim, isso aqui, estudar o título 1, que é do artigo 1º ao 4º, e estudar o título 2,
que é do 5º ao 17, isso aqui é o básico. Isso aqui é quando você fala assim, ó, fulano, quer começar a estudar para o concurso? Quero. Leia os 17 primeiros artigos, tá? Que invariavelmente você vai ser cobrado, você vai entender, você vai começar o teu estudo pelos 17 primeiros artigos. Depois você vai evoluir, vai até o 41. Aí você vai estudar e revisar os 41 primeiros artigos, né? Que é o que encerra ali os 3 primeiros títulos. Aí do 42 para frente, do 44 para frente, começa lá os títulos que tratam dos poderes. Mas se você estudar muito bem estudado os 41 primeiros, já é um grande avanço. Você vai formar a tua base. Franco, o que eu preciso para formar uma base? Para começar a estudar, para começar a entender direito. Estude os 41 primeiros artigos da Constituição. Leia-os, releia-os, assiste às aulas, resolva as questões envolvendo esses 41 primeiros, tá? Ah, mas 40 artigos eu leio 1 hora. Não, você não vai levar 1 hora, você vai levar muito mais para ler esses 41 artigos. Vai levar mais tempo. Só em aula de artigo 5º são quase 10 horas. Só no artigo 5º nós perdemos 10 horas de aula para explicar nem todos os incisos, hein? Eu só expliquei os principais. Então tu vai ficar 10 horas só no artigo 5º assistindo aula. Entendeu? Então não é brincadeira, isso aqui é a base. Tá? E você precisa, um momento ou outro na tua vida, sentar o bundão na cadeira e fazer essa base. Enquanto você não fizer essa base, não adianta querer estudar matéria específica. Tem que montar a base, estudar o básico, tá? Entendeu agora? E veja, nós vamos então iniciar nossa revisão desse primeiro capítulo aqui, que traz um único artigo, que é o famoso artigo 5º. Como já expliquei para você, esse artigo ele possui um caput. Dentro desse caput, nós temos uma mutação constitucional, que eu expliquei para você o que é, né? E traz lá 79 incisos e 4 parágrafos. Beleza? Começamos agora revisando, então, alguns direitos importantes que estão lá no artigo 5º, tá? Vamos lá. Um direito muito interessante que eu gosto bastante de revisar é aquele que trata da questão envolvendo a situação do direito de reunião e direito da associação. Vamos lá. Sempre cai, tá? Direito de reunião e direito de associação. Veja, a associação é a união de pessoas com um propósito. A associação sempre você vai encarar como sendo uma união de pessoas que se une num ato formal com algum propósito. Seja para formar um time de futebol, para formar uma igreja, para formar um partido, para formar um sindicato. Veja, sindicato, partido, tudo isso é na sua essência, associação. É uma associação, entendeu? Só que é uma associação mais específica, tem alguns requisitos a mais. Mas a sua essência, sindicato, partido, tudo isso é associação de pessoas, tá? Então eu vou explicar para você o basicão aqui de associação. O que nós temos que saber dessa coisa, né, chamada associação. Vamos lá. Primeira coisa. Associação. Essa associação precisa ser necessariamente de pessoas, que é a união de pessoas. Ora, por que está batendo nessa tecla aí, Franco? União de pessoas, ó, entendeu? Pessoas. Por quê? Porque quando você estuda fundação, a fundação é a união, é a reunião de bens, é o patrimônio. Não existe associação de bens, existe fundação de bens. E assim como não existe fundação de pessoas, existe associação de pessoas. Então, a associação é a união de pessoas, tá? Pronto. E essa união tem que ter um caráter lícito, tá? Sempre com fins
lícitos, sempre. Fins lícitos, sendo vedada a de caráter paramilitar. Vedada a de caráter paramilitar. Ora, entenda uma coisa. Quando a Constituição diz a associação ela deve servir para fins lícitos, sendo vedada para fins paramilitares, com caráter paramilitar, não está proibindo a associação de militares. Mas, Franco, eu li na Constituição que o militar não pode ter sindicato. Sim, o militar não pode ter sindicato, que é uma espécie de associação. Mas o militar pode ter associação. Ele não pode ter sindicato. O militar não pode ter partido. Então, presta muita atenção. Ó, quando eu falo que é vedada a de caráter paramilitar, esse caráter paramilitar é o caráter separatista. É aquele caráter de guerrilha. Eu não posso criar uma associação com fins de separar São Paulo do Brasil. É um fim ilícito, com caráter paramilitar. Agora, nada impede que os militares tenham a associação, tá? Então, muito cuidado aqui, ó. Atenção, vou colocar um asterisco, tá? Um asterisco aqui, militar. Militares, eles podem ter associação. Associação. Tu quer colocar um exemplo aí? Anota aí, por favor. Exemplo, militares. Eles podem ter associação. O que os militares não podem ter, isso é taxativo na Constituição Federal, é sindicato e partido político, né? E aí você vai escrever assim, ó. Não podem ter. Não pode ter partido e sindicato, que são espécies de associação, tá? Mas nada impede, repito pela terceira vez, que os militares tenham a sua associação. A associação dos cabos soldados, a associação dos subtenentes sargentos, clube dos oficiais, tudo isso são associações de militares, tá? Que não tem nada a ver esse tal de caráter paramilitar, que é, aí sim, vedada pela Constituição. Joia? Muito bem. União de pessoas, fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Essa associação não precisa de autorização. Não precisa de autorização estatal. Pelo amor do santo Deus. Para fazer a reunião também não precisa. Lembra? Não precisa pedir autorização do Estado para fazer reunião. Não precisa de autorização estatal para fazer uma associação. Não precisa. E aqui a Constituição vai mais longe. O Estado não pode intervir. Além de não precisar de autorização estatal para se criar uma associação, o Estado não pode intervir na gestão dessa associação. Veja que a Constituição, então, ela retira aquele karma getulista que nós tínhamos lá da Constituição de 37, a famosa polaca, né, que criou essa coisa que nós chamávamos na época meu Deus, os pelegos, né? Pelego por quê? Porque o governo colocava os dirigentes para amortecer, né? O pelego, quando você olha um cavalo com um cavaleiro, você vê que ele vai servir para amortecer o trote. E aí assim ficou conhecido, então, aquele que era indicado pelo governo para fazer parte da gestão daquele sindicato, porque quando o governo tomava algumas medidas, aquela pessoa amortecia, né, o impacto da medida lá com o sindicato. Então, ficaram conhecidos como os pelegos. Então, essa figura dos pelegos não é mais autorizada. Veja que o governo não pode mais interferir na gestão de qualquer associação, seja igreja, seja um clube de futebol, seja partido político, nada, tá? Ok? Muito bem, então o Estado não pode intervir.
Joia, já entendi, Franco. Vamos embora, então. O Estado não pode intervir, não precisa ter autorização estatal, é facultativo, tá? É facultativa a entrada e saída. Não pode obrigar a pessoa a entrar na associação ou permanecer na associação. Veja que aqui há o princípio da facultatividade. Ninguém é obrigado a participar da associação. E aí, quando eu falo isso, vale para sindicato, vale para partido político, vale para clube de futebol, vale para igreja, qualquer coisa. Você não é obrigado a entrar e, estando lá, não é obrigado a permanecer. Princípio da facultatividade, tá? É facultativa a entrada, ok? Muito bem. Ela exerce, né, o poder de representação. Tem o poder, né, de representação. Representação. Esse poder de representação, pessoal, serve tanto na via judicial quanto na via administrativa. Então, a associação ela pode representar os seus associados tanto na via judicial quanto na via administrativa. Basta deliberar, contratar lá um advogado, se for o caso, e esse advogado vai entrar com a ação em prol da associação e não de cada um dos associados. Então, existe esse poder de representação. Tá bom? Muito bem. É claro que eu preciso de autorização, né? Com a devida autorização. Essa autorização não precisa ser específica. Pode ser uma autorização genérica, mas tem que ter essa autorização para que a nossa queridíssima associação possa, então, falar perante o juiz ou perante qualquer autoridade administrativa em prol dos direitos dos seus associados, tá? Beleza? Muito bem. Bom, a principal questão que cai, gente, envolvendo a associação é a situação da extinção, tá? A extinção e a suspensão. Muito cuidado para não errar questões que envolvam extinção e suspensão de associação. É muito ão, mas tudo bem, vamos lá. Veja, a extinção, eu preciso de uma decisão judicial. Decisão judicial, tá? Para a suspensão, eu também preciso de uma decisão judicial. Mas se há diferença, então não é essa, Franco, não é. Porque tanto para extinguir compulsoriamente, quanto para suspender uma associação, eu preciso de uma decisão judicial, princípio da reserva judicial. Eu tenho que entregar isso na mão de um juiz. É um processo judicial. Eu não posso fazer isso na via administrativa. Não se encerra compulsoriamente uma associação no cartório sem decisão judicial. Veja, eu até posso fazer uma Assembleia Geral e a Assembleia Geral da associação diz assim, chega, não dá mais, vamos extinguir a associação. Mas aí não será uma extinção compulsória, é uma extinção que partiu da própria associação. Aí é só juntar essa decisão lá no cartório e o cartorário vai extinguir a associação e deu. Paga os emolumentos devidos e tchau e bênção. Não tem mais associação. Agora, a extinção compulsória, ela só é possível ante a decisão judicial, tá? E vou dizer mais, tem de ser uma decisão judicial com trânsito em julgado. O que é isso aqui? Isso aqui é trânsito J de julgado. E a suspensão é sem o trânsito em julgado, ou seja, apenas liminar. Apenas com uma liminar eu posso já cumprir uma decisão judicial que vai visar a suspensão
da associação. Mas quando, presta atenção, quando o assunto é extinção, aí, meu amigo, eu preciso do transjugado. Essa é a diferença. E se você gravou isso, foi pro 10, nunca mais vai errar, vai dar risada das questões da associação. Tá? Claro, tem muito mais para falar de associação? Claro que tem, o direito é infinito, né? Agora, o que cai em prova, mais ou menos o que está aqui, que é o que mais ou menos está lá no artigo 5º, né? Sobre esse grande assunto chamado associação. Tá bom? Beleza. Mas isso aqui é né, de vários direitos que nós temos, tá? Belezinha? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Já que aqui se encerrou, ó. Espera aí. Aí. Deixa eu fazer mais um bloco aqui para falar de mais um direito, tá? Fazendo um quadro agora que terminou meu slide branco. Tem uma parte que eu quero falar com vocês que é fundamental também, que é o direito religioso. Está logo no início ali da nossa queridíssima Constituição, que é do artigo 5º, logo nos primeiros incisos. Vamos lá, moçada. O que é importante falar de direito religioso? Direito religioso. Já revisei a associação com você, agora é direito religioso. Para não ficar no vácuo, veja que o inciso que trata de reunião, reunião, cara, é um só inciso. O que tem que saber de reunião, meu amigo? Reunião é aquela união temporária de pessoas. Não precisa de autorização estatal. Eles vão teimar e vão colocar lá, para fazer reunião em local aberto é necessária autorização do Estado. Não! Não precisa de autorização do Estado para fazer reunião em locais abertos. E hoje, ante a decisão do Supremo, também não precisa do que nós chamamos de prévio aviso. Não precisa sequer do prévio aviso. Franco, mas está escrito lá. Ah, está escrito lá, mas você não estudou comigo uma coisa chamada mutação constitucional? Pois ali, mesmo estando escrito, precisa do prévio aviso. O STF disse, não, prévio aviso era na época, lá na década de 80, lá na década de 90, que precisava fazer um prévio aviso. Mas hoje, quando na era das redes sociais, nós não precisamos mais de prévio aviso. Porque está todo mundo sabendo, inclusive as autoridades. Quando você começa a convocar pessoas na rede social, no Instagram, no Facebook, não sei o que mais, para fazer tal dia e tal hora, em tal lugar, vai ter uma manifestação popular em prol de tal coisa ou contra tal coisa. Pronto, você jogou nas nuvens. Todo mundo está sabendo que tal dia, tal hora, em tal lugar vai ter reunião em local aberto, que tem que ser, obviamente, pacífica, sem armas. Tá? Tem que ser pacífica e sem armas. E não precisa de prévio aviso, porque foi convocada abertamente pela internet. Essa é a decisão do Supremo. Então, se tu vai enfrentar uma banca séria, uma banca boa, um Sebrasp da vida, uma FGV, uma FCC, uma Quadrix, né? Com certeza eles vão colocar essa observação. O Supremo Tribunal Federal dispensou o prévio aviso no que tange a convocação de reuniões. É isso mesmo, não precisa sequer de prévio aviso. E nunca precisou de autorização. Eu já vi questão assim, pessoal. Recentemente o STF decidiu a não necessidade de autorização do Estado para fazer reunião. Ei, o STF nunca debateu isso. Por quê? Porque está escrito na Constituição Federal, não precisa de autorização do Estado para fazer reunião. Isso nunca foi debatido. O que foi debatido, o que era debatido, era a questão do prévio aviso. Prévio aviso. Se era necessário ou não avisar. E aí o Supremo decidiu, não, em era de rede social, não precisa mais avisar. Então hoje o que tu precisa?
simplesmente marcar a reunião em um lugar e não prejudicar outra reunião anteriormente marcada. Isso ainda permanece. Tu não pode prejudicar outra reunião, né? Ah, vamos fazer uma reunião tal dia, tal hora, em tal lugar para defender o governo. Beleza. No outro domingo, é a reunião em tal dia, tal hora, naquele mesmo local, contra o governo. Não pode marcar as duas para o mesmo horário, para o mesmo local. Entende? Então isso ainda permanece. Cara, é isso aí que vai cobrar quando o assunto é reunião. Que é só um único inciso que trata de reunião e tem essa mutação constitucional dispensando o prévio aviso. Perfeito? É nóis? Bom, dito isso, eu vou aqui para o direito religioso, que também está nessa parte inicial ali do artigo 5º, que é bem interessante. Vamos lá. Bom, o que nós temos que saber aqui? Primeiro de tudo, o que é defendido dentro do chamado direito religioso? O direito à crença, que é a nossa fé. A crença, pessoal, ela é interna, tem que lembrar disso. Você tem uma crença, você tem uma fé. E a fé, ela é interna. Cada um tem a sua, ou não tem. Tem pessoas que têm mais de uma fé, mais de uma crença, tem pessoas que não têm, né? Então, isso é possível. Então, nós temos uma crença que é defendido pela Constituição Federal. Nós temos a liturgia. A liturgia é a questão do culto, né? Veja, quando você vai cultuar, quando você vai explorar, quando você vai exteriorizar a sua fé, você o faz através do culto. O culto religioso é a exteriorização da fé. E não importa qual seja. No Brasil, não importa qual seja. Nós temos templos dedicados a Lúcifer em São Paulo. Nós temos vários templos dedicados a outros deuses no Brasil, de várias religiões. Porque nós temos essa vantagem aqui no Brasil de ser um país laico e aberto a várias crenças, né? Você pode exteriorizar isso tranquilamente, desde que siga algumas regrinhas que eu vou definir aqui. Tá? Liturgia, que é o culto. Nós temos então a defesa do templo, né? O famoso templo. Isso aqui é interessante, né? Que é o lugar onde você vai fazer. Isso aqui é interessantíssimo, porque quando você vai estudar tributário, por exemplo, tinha-se uma questão importante. Será que eu vou cobrar IPTU do cemitério? Ora, cemitério não é o lugar de culto? Porque se cemitério for algum lugar de culto, aquela quadrona, aquelas 2 quadras gigantescas de terreno urbano, que está ali o cemitério, aquela quadra, não paga IPTU. Porque sendo enquadrado como culto religioso, sendo enquadrado como necessária a liturgia religiosa, ali está então uma imunidade tributária. Por isso que os templos religiosos, não importa se é um templo próprio, um templo alugado, não recolhem imposto direto. Por exemplo, não recolhe IPTU, tá? Joia, vai pagar taxa. Paga taxa de luz, paga taxa de água, mas o IPTU não. Tá? Ele é imune, tá? Joia? Então isso tudo é protegido. A crença, a liturgia e o templo é o que nós temos lá. No momento que você, repito, exterioriza a fé, que é isso aqui, ó, é a exteriorização, tá? A exteriorização da fé precisa respeitar 2 critérios básicos, que eu sempre gosto de destacar. Os direitos fundamentais e o direito consuetudinário, ou os costumes, os bons costumes. Veja, eu posso ter um templo dedicado a Lúcifer, meu amigo, se é um Deus e se ele é possível ter essa liturgia, é possível montar uma liturgia para
para acreditar, para professar essa fé, tendo esse lugar, ele é protegido, como qualquer outro. O templo de Lúcifer não paga IPTU, assim como qualquer outro templo. Entendeu? Então, agora, eu tenho que respeitar algumas regrinhas básicas. Eu não posso, por exemplo, a cada domingo matar uma criancinha, porque se eu matar uma criancinha dentro do meu culto religioso, dentro da liberdade religiosa que o Brasil dá, estou ferindo um direito fundamental, que é a vida. Ora, se eu respeitar os direitos fundamentais, eu respeitando os direitos fundamentais, eu posso sim cultuar. Tem uma decisão fenomenal. Algumas decisões muito boas referente a essa questão religiosa. E por que ela é perigosa? Porque quando você vai resolver uma questão de direito constitucional que trata do direito religioso, você precisa despir-se da sua fé. Porque se você responder aquela pergunta com a sua fé, muito provavelmente você vai errar. Quer ver um exemplo? Você é cristão, não importa a denominação, você é cristão. Você concorda que seria bom nós termos um exemplar da Bíblia em cada escola de ensino fundamental, em cada escola de ensino médio? Você concorda que nós seria bom para os alunos se tivesse lá 1 horinha por semana de um estudo bíblico? Bom, se você é cristão, você está com certeza concordando comigo. Agora, se você não é cristão, você professa a religião muçulmana, por exemplo, você está dizendo, não concordo. Ora, por que colocar lá um exemplar da Bíblia? Se você é judeu, você não concorda comigo. Então, por que colocar lá um exemplar da Bíblia? O meu filho é judeu. Eu não quero que ele aprenda a doutrina cristã. O meu filho é muçulmano. Eu não quero que ele aprenda a doutrina cristã. Entendeu? Então, muito cuidado em responder questões com a sua fé. E aí o Supremo disse, não, é inconstitucional. Lei local, lei estadual, que determina, que obriga a que o colégio, que a biblioteca tenha necessariamente um exemplar da Bíblia, é inconstitucional, porque você está ferindo a laicidade do Estado. Tá? O Estado não pode fomentar uma religião, o Estado não pode proibir uma religião. O Estado tem que se afastar, tem que dar a liberdade religiosa, né? Então, é aquela história, você tem que tomar cuidado, mais uma vez, em responder as perguntas com o direito e não com a fé. Se você responder com a fé, você vai errar, pode ter certeza. Tá? Outra decisão interessante sobre a questão envolvendo a situação do direito religioso. Nós temos aqui o culto, a esterilização através dos atos litúrgicos, que a soma dos atos litúrgicos vai resultar no culto, né? Que é a exteriorização da fé. E eu coloquei para você que para eu exteriorizar a minha fé, eu tenho que respeitar direitos fundamentais e os bons costumes. Aí vem a pergunta, será que eu posso matar um animal em prol da minha liberdade religiosa, em prol da minha liturgia? Porque matar uma criancinha eu não posso. Isso é direitos humanos. Concorda comigo? Eu não posso ficar lá, vou cultuar o meu Deus na liberdade religiosa e eu preciso matar uma criancinha por domingo. Senão, não dá. Tem que ser... Aí não dá. É um culto religioso, nesse naipe, não vem, não passa. Agora, se eu matar uma galinha, se eu matar um animal a cada culto religioso, eu estaria respeitando os direitos fundamentais? E a resposta é sim. Porque foi levado ao Supremo. Então imagina o Gilmar Mendes tendo que fazer um voto maravilhoso. Se pode ou não pode matar a galinha. Pois isso chegou no Supremo. As religiões de matriz africana, muitas dessas têm no seu rito religioso um ritual de sacrifício. Que era muito comum, mas muito comum, né? Em todas as religiões nós temos histórias, algumas tiraram isso, outras ainda, né, mantêm. As de matriz africana, algumas ainda mantêm.
esse ritual, né, de sacrifício de animais vivos. E aí o Supremo disse, não, se for animal, beleza. Tá? O que não pode é desrespeitar direitos humanos e não dos bichos. Tá? Se for bicho, beleza, pode matar galinha, pode matar cobra, pode matar. Se faz parte da sua liberdade religiosa, tá tudo certo. Percebe como isso é sensível? Né? Então, enfim, se você não professa essa fé, você vai achar estranho. Mas, mais uma vez, responda a questão com o direito e não com a fé. Tá? Então, lembre-se, o que nós temos de direito religioso na nossa Constituição? A proteção da crença. Isso é tão importante porque no Brasil você pode crer em qualquer Deus. E você pode também crer em nada. Nós aqui no Brasil defendemos o pluralismo político. O pluralismo político, que é um dos pilares da República, diz que nós precisamos conviver com pessoas que defendem uma outra religião, que defendem inclusive uma não religião, que é o agnóstico, que é o ateu. Nós temos que conviver com essas pessoas. Você pode não concordar com esse pensamento, mas você precisa conviver com essa pessoa. Aí não querer matar essa pessoa, porque aí em alguns estados estrangeiros, além de você ter que seguir uma certa religião, se você crer em outra, você é morto. Simples assim. Aqui no Brasil, não. Aqui você pode crer em um Deus, pode crer em outro Deus, pode crer em Deus algum e está tudo certo. Essa é a chamada liberdade religiosa defendida aqui pela Constituição Federal. Tá bom? Beleza. Então nós temos aqui a proteção. E nós vivemos o que nós chamamos de Estado laico. Tá? Estado laico, pessoal, ele não está expressamente lá no artigo 5º. O Estado laico, ele vai estar, bem na verdade, lá no artigo 19, 19.1, né, da Constituição Federal. Lá você vai encontrar o Estado laico. E, cara, o Estado laico é isso aqui, ó. Estado laico é isso aqui, ó. Não tem religião. Lembra? Não tem religião. O Brasil é um país que não tem religião oficial. Presta atenção. O Brasil é um país que não tem religião oficial. Se você colocar assim, o Brasil não tem religião. O Brasil tem muitas religiões. Acho que o país que mais tem religião no mundo é o Brasil. Todo mundo convive aqui, né? Pacificamente, na medida do possível. Tem os embates, tem as brigas, né? Tem aqueles debates acalorados, mas ninguém solta uma bomba na cabeça do outro porque não professa o mesmo Deus. No Brasil não tem isso. Graças a bom Deus, né? Seja ele qual for. Entendeu? Então, no Estado laico, o Brasil não tem uma religião do Estado. Até pouco tempo atrás, 200 anos atrás, o Brasil tinha lá uma união, como era comum à época, onde o Estado professava uma mesma religião e todo mundo naquele Estado tinha que professar a mesma religião. Então, a religião andava em conjunto com o Estado. Certa época não deu muito certo, né? Interesses de um lado não batiam com os interesses do outro, então houve a separação do Estado e a religião. E no Brasil, nós temos que o Estado, ele tem que se afastar da religião. Ele não pode intervir na religião, proibir a religião, ou a mesmo criar igrejas. Ele pode, raríssimas exceções, fomentar algumas atividades junto com a igreja. Mas ele não pode entregar benefícios para a igreja, né? Ou para uma igreja, não entregar para outra. Enfim, ele não pode criar uma igreja, né? Por quê? Porque nós estamos aqui, nós temos aqui um Estado chamado Estado laico. O Brasil não tem religião oficial, tá? Isso é importante. Bom, uma outra questão é a situação que envolve a necessidade de ter o direito a acesso ao direito religioso, né? Vamos colocar aqui, ó, a obrigatoriedade do acesso, tá? Acesso como? Obrigatoriedade do acesso ao direito religioso. Muito cuidado, por quê?
Porque lá na Constituição Federal, no artigo 5º, diz assim, o preso civil e o preso militar, eles têm o direito de ter acesso ao direito religioso. Ou seja, o Estado é obrigado a franquear o acesso aos encarcerados, aos presos civis ou militares. Veja que a obrigatoriedade é do Estado e não do cidadão, tá? Então, primeira coisa, a obrigatoriedade do acesso é para o Estado. O Estado está obrigado a liberar o acesso e não para o cidadão. E acesso para quem? Para os presos civis e militares, tá? Importante, né? Tem que lembrar. Então, tanto os presos civis quanto os presos militares têm o direito a professar uma religião. Veja, da mesma forma que é proibido uma lei instituir que o colégio tem que ter uma Bíblia, também é proibido uma lei dizendo que cada presídio tem que ter uma Bíblia. Ou seja ele o livro que for de cunho religioso. Não pode. Tá? Se o preso ele professa uma fé, ele tem direito, então, de exigir que o Estado franqueie o acesso a essa sua religião. Aí vem uma questão importante. Tudo aqui que envolve preso, gente, a regra 0001 chama-se segurança. O preso até tem direito a professar a sua fé, a encontrar o seu líder religioso, a ler o seu livro religioso. Mas, se for considerado inseguro, o diretor do presídio pode negar acesso àquele líder, ou àquele culto, ou àquela situação que está envolvida na liturgia do culto religioso, da religião que o preso quer professar. Agora, se não tiver problema de segurança, o preso pode ter acesso lá ao líder espírita, ao líder evangélico, sei lá, ao líder católico, ao líder muçulmano, ler lá o seu livro religioso, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, ele vai ter acesso a esses profissionais que vão levar, então, a religião até ele, tá? E quando esse líder religioso chegar no portão da penitenciária, o Estado tem a obrigação de franquear o acesso, desde que mantenha a segurança. Tá bom? Moçada, é isso aqui, tá? Cuidado aí com a jurisprudência envolvendo o tema, né? Dá uma revisada na parte inicial ali da Constituição, tem muitos, mas muitos direitos. Tem a questão do livre pensamento. Lembre-se, o pensamento é livre. Você pode falar o que você quiser no mundo real e no mundo virtual, desde que não tenha anonimato. O anonimato que é vedado. Você pode falar o que você quiser, desde que não seja anonimato. Agora cuida. De repente, se o que você falar for considerado crime, o que você falar for ofender uma outra pessoa, bom, vai ter o direito de resposta e você vai sofrer um processo de indenização. Né? Vai ter que repor, indenizar, dar direito de resposta, ou até mesmo responder criminalmente. Lembre-se, há a livre expressão, tanto no mundo real, fazer manifestações pró-maconha, você pode fazer uma reunião pró-maconha, só que não pode ter criança, adolescente, não pode ter o uso da droga, né, no dia, mas você pode reunir lá seus amigos, fazer uma passeata pró-maconha. Isso o STF já decidiu e está ok. Desde que não haja consumo da droga naquele dia e não haja presença de menores. Né? Pode defender, por exemplo, a volta do regime militar. Pode defender. Por que eu não posso defender o nazismo? Porque quando você fala, fomenta, quando você defende o nazismo, isso por si só já é um crime. Entendeu? Então, a defesa do nazismo já é um crime. O contrário do comunismo. Se você defende o comunismo, isso não é crime.
Você pode defender, pode até fazer parte de um partido comunista. Teve época que o Partido Comunista foi suspenso no Brasil. Ele foi extinto compulsoriamente. Ele não existia o Partido Comunista. Hoje existe mais de uma vertente de Partido Comunista do Brasil. Tem o PCdoB, tem o PCB, tem outros mais, né? De vertente socialista e está tudo certo. Você pode defender a ideia, pode inclusive entrar num partido e fazer política em prol dessa ideia. Legalmente, está tudo certo. Tá? Agora, nazismo em si, quando você defende o nazismo, já está praticando o crime. Por isso que algumas pessoas estão sofrendo processo até hoje. Tá bom? Se você, por exemplo, aparecer em público com a suástica, isso já é crime. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, muito cuidado com o que você fala, com o que você, enfim, né, professa. Muitas vezes, só o falar, só o defender, só o demonstrar que concorda com aquela ideia, já aparenta um crime. Tá? Moçada, é isso. Espero que você tenha entendido. A ideia da revisão é essa aqui mesmo, né? É fazer trabalhar alguns tópicos ali, né? Fomentar, mostrar para você que, né, precisa se manter atualizado, precisa estudar. Tudo que você viu aqui, em momento ou outro, você teve nas nossas aulas, por favor, assista às aulas. Tá? O artigo 5º, nós temos mais de 10 horas só de artigo 5º. Eu vou tratar aqui, né, cara, é um ou outro tópico, só para, né, alertar você daquilo que está lá na nossa aula. Assista às aulas, leia a Constituição, assista e resolva as questões, né, do curso de questões e vamos seguir juntos aí até a sua aprovação. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima!